Fala pessoal, Alexandre Supera por aqui, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui religiosamente todas as sextas-feiras, 16h59, com o nosso Pode Crescer e Conquistar, mas você já sabe disso, não é verdade? E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, presta bem atenção, ela é fisioterapeuta, tá? Ela é pós-graduada em ortopedia, vai vendo, tá? Ela atende em 2 clínicas diferentes, no Espaço do Bem e também no Fisiocross, olha que maravilha. E também ela atende a domicílio, então fisioterapeuta que atende a domicílio. No final, ela vai estar deixando aqui o contato dela, caso você precisa, tá certo? Mas ela também é casada, muito bem casada com meu amigo Wagner. Wagner, queremos você aqui, tá? Logo você vai estar aqui com a gente, tá bom? E ela, acima de tudo, é uma serva do Deus vivo, ela é membro da Primeira Batista de Santa Gertrudes. Eu estou falando dessa pessoa simpática, essa pessoa querida aqui, doutora Mayumi Fernanda. Boa tarde, Mayumi. Boa tarde, pastor. Tudo bem com você? Graças a Deus. E aí me conta como que é a sua vida com todos esses atributos aqui. Fala um pouco pra gente como que funciona, como que você faz para dividir o seu tempo, antes de contar o seu testemunho. Ah, esqueci de dizer, esse é o quadro Testemunhos que Edificam. É uma correria, porque atende uma clínica, daqui a pouco corre para outra, aí daqui a pouco vai a domicílio e volta. Eu atendo das 7 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta. Então Meu Deus! É corrido. É bom a gente ter convidado assim, Mayumi, porque se os nossos internautas precisarem de um din-din emprestado, a gente já sabe para quem pedir. Não, só não dá dinheiro. Dá muito trabalho, só não dá dinheiro. É mesmo? Tá certo. Mayumi, nós já fizemos o podcast com o seu pastor aqui, pastor Ricardo. Aliás, você pode procurar aí no canal, nós falamos sobre o Natal. Coloca Pode Crescer e Conquistar Natal, que você já vai ver a entrevista com o pastor Ricardo. E ele indicou você com o seu testemunho, que você tem um testemunho abençoado. Então, quero que você fique à vontade para contar o seu testemunho. Nós fomos informados que você teve câncer, né? Então, conta isso aí pra gente, como que... Pastor, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você nessa tarde e também agradecer o meu pastor, né, que eu amo ele de paixão e pela indicação também. Sim. Então, eu hoje tenho 31 anos, mas eu descobri câncer de mama com 23 anos de idade, o que é super raro, né, porque o câncer de mama ele é comum acima dos 40 anos. E eu não sabia, mas ali começava a minha história. Como o pastor disse, eu sou cristã, né? Frequento a igreja batista. E eu sempre fui aquela assim, que quando estava lá sentada no banco, olhava para as pessoas dando testemunho e eu falava, Deus, eu não quero isso não. Né? Eu cheguei a ver várias pessoas falando, ai, tomei tiro, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falava, Deus, eu não vou aguentar, eu não quero nada disso. Mas não é a gente que escolhe, né? E Deus tinha algo para fazer na minha vida, hoje eu consigo enxergar isso. E aí aconteceu assim, eu estava no meu penúltimo ano da faculdade. Sim. Quando eu percebi um nódulozinho na minha mama esquerda. Só que eu era aquela aluna, eu nunca fui muito inteligente, né? Então eu falo que eu era esforçada. Então eu só pensava em estudar, tirar nota boa. Nunca reprovei em nada. Certo. E quando eu percebi esse nódulo, eu achei estranho, mas como eu não tinha idade para ter o câncer de mama, falei, deixa aí. E foi passando, eu contei pro meu marido. Quantos anos você tinha, perdão? 23. 23, Isso. Era bem novinha. Isso foi em 2017 para 2018. Certo. E aí eu contei pro meu esposo, né? Ele falou, você tem que ir no médico. Mas correria de faculdade, né? Deixei pra lá, deixei passar. E aí, os meus pais tinham uma viagem marcada para Minas e eles iriam me levar. Só que a minha mãe falou assim... Não, aí o meu marido contou para minha mãe e forçou ela a me levar no médico. Então, a minha mãe falou assim, você só vai viajar com a gente se você for no ginecologista, no mastologista. Falei, então tá bom, marca lá. Aí marcamos a primeira que tinha disponível. E que era, inclusive, a médica da minha mãe. E aí, chegando lá, ela me perguntou assim... o que te traz aqui, menina? Falei, olha, doutora, eu estou com um nódulo na minha mama esquerda.
Imagina, você com nódulo? Falei, é um carocinho. Aí ela pegou e falou assim, você tem caso de câncer de mama na família? Falei, não que eu saiba. Só que a minha mãe é adotada, então não tem como eu saber do lado dela, mas do lado do meu pai não tenho. Deita ali que eu vou te examinar. E quando ela veio fazer o exame, ela me assustou mais ainda. Ela fez a palpação e falou, olha, você não tem um nódulo só, você tem vários nódulos. E aí eu já comecei, meu Deus, eu vim aqui por conta de um nódulo e ela fala que eu tenho vários. Ah, mas fica tranquila, vai viajar, quando você voltar, você vai procurar uma mastologista que eu te indicar. Ok. Nesse período, eu estava fazendo estágio em oncologia na faculdade. E aí, um certo dia chegou uma paciente, eu fui fazer a avaliação, né, que é a nossa anamnese, e eu perguntei, como começou a sua história? Ela estava de lencinho na cabeça e ela falou, olha, 8 anos atrás, eu descobri um nódulo na minha mama, benigno, e depois de 8 anos, esse nódulo ficou maligno. E eu não consegui terminar a avaliação dela, porque eu comecei a chorar, pedi licença, me retirei, a minha colega terminou a avaliação, e a professora saiu atrás de mim. O que está acontecendo? Eu falei, eu estou com um nódulo. Se ele for benigno, vai acontecer isso que aconteceu com ela. E se ele for maligno? Calma, calma. Inclusive, quero mandar um beijo para ela, que ela sempre me ajudou muito, que é a doutora Miriam, fisioterapeuta também. Doutora Miriam, queremos a senhora aqui no nosso Pode Crescer e Conquistar, né, Brendinha? Ela sempre me ajudou muito e ela é uma pessoa muito calma, tranquila. Ela me acalmou ali e falou, não, fica tranquilo. Nesse período, começamos a orar e a pedir para Deus um milagre. O que eu, Mayumi, queria, né? Um milagre que eu acordasse no outro dia e não tivesse mais o nódulo. Os nódulos, né? Até então os nódulos, porque ela tinha falado que eram vários. E aí, aí beleza, viajei, fiquei 1 mês fora. E com aquela dúvida na cabeça e pedindo para Deus. Quem sabia até então era eu, meu marido... E sua mãe. E minha mãe, com meu pai, né? Só minha família. E a gente orando, pedindo para Deus, tal. Voltei de viagem, procurei uma mastologista, fiz o primeiro exame, que é o ultrassom de mama. O ultrassom de mama já ficou constatado que realmente eu tinha um nódulo na mama esquerda. E aí... o médico me chamou e falou, olha, nós vamos ter que fazer uma pequena punção, que é tirar um pedacinho. Tudo bem, voltei daqui... E eu sempre fui muito sozinha, né? Porque estava trabalhando... Perdão, falei errado, eu estava estudando, mas eu já dirigia, então eu ia sozinha. Aí nesse dia eu fui sozinha. Seu esposo trabalhava. Isso. E tal. Aí fui sozinha, tal, fiz a punção. É um exame chatinho, né? Porque enfia uma agulha, tira... E veio o resultado. Depois de um tempinho, inconclusivo, porque a agulha era fina. Beleza, vamos continuar na oração. Olha, você vai ter que fazer outro exame, que é uma biópsia. Aí é um pouquinho mais complicado. Tem que estar acompanhada, vai tomar uma anestesia ali no local. E aí eles tiram um pedaço um pouco maior, manda para análise. E aí ele falou, depois a gente liga para falar do resultado. Nesse período, eu e meu esposo tínhamos uma amiga... que trabalha com ele, que tinha passado pelo mesmo processo, com o mesmo médico. E ela falou assim, olha, Wagner, fala para a Mayumi que se o médico ligar e pedir para ir acompanhado, vocês podem ficar espertos, porque deu alguma coisa. E aí, a gente orando, tal, de repente, tocou o telefone. Ah, então, o resultado do seu exame chegou, mas independente do resultado, a gente quer que você venha acompanhada. Meu Deus... E aí eu já tremi na base, falei, meu Deus, não é possível o que está acontecendo comigo. Quem que vai? Quem que vai? Eu, a minha mãe ou meu marido? Aí o Wagner falou assim para mim, eu não abro mão, eu vou com você. E ele foi comigo. Chegou ali na porta do médico, ele pegou e segurou na minha mão, isso eu nunca vou esquecer, ele falou, Mayumi, independente do resultado, eu vou estar com você em todo o tempo. E eu sempre fui um pouquinho, vamos dizer assim, teimosa, né? Eu virei para ele e falei, não, mas não vai dar nada. Você tá entendendo, Mayumi? Eu vou estar do seu lado para o que der e vier, seja o que for. Entendi, Wagner, mas não deu nada. Fiz assim e entrei. Quando eu entrei, não tinha uma alma viva naquele consultório. Eu era a última, né? Eles fizeram esse esquema. Já para você ser a última a ser atendida. Isso. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, nossa, não tem ninguém. E esses consultórios normalmente estão cheios, né?
Aí a moça falou assim, você era a última, tal. Mas então, o doutor pediu para você fazer uma mamografia. E eu já tinha noção, né? Porque estava fazendo estágio em oncologia. Olhei para ela e falei, por que mamografia, sendo que eu tenho 23 anos? Mamografia é para mulheres acima de 40 anos. Meu Deus. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, é um exame complementar. E aí eu falei, tá bom, então vamos fazer, mas eu vou sozinha? Ela é. Nisso eu olhei pro Wagner e ele ia ficar sentado. Meu medo era, eles vão falar alguma coisa pro Wagner e não vão falar nada pra mim. E aí eu entrei. Ela fez o exame nas 2 mamas, foi lá, olhou o resultado, não deu nada. Voltou. Ai, não deu, nós vamos ter que repetir. E quem já fez o exame sabe que é um exame dolorido. Aí ela veio, repetiu de novo, não apareceu. Ela falou assim, olha, eu vou colocar um metalzinho para apontar no exame aonde está o seu nódulo. Então, ela colou o metalzinho aqui embaixo e fez só desse lado e não apareceu. E eu falei assim para ela, falei, olha, se apareceu, se não apareceu, eu não sei. Eu não faço mais esse exame, porque eu já estava chorando de dor. A minha esposa, pessoal, também já fez. A minha esposa também teve nódulo. Eu sei o que é isso, porque ela chegava com muita dor. Então, eu tenho noção do que você está falando. E aí, ela falou, olha, infelizmente não está aparecendo. Sua mama é muito densa, que é normal, em mulheres jovens. Eu vou levar para o doutor assim, e aí ele vê o que faz. Aí, tudo bem. Aí, chamou para consulta o meu mastologista, Dr. Vanildo Prado. E aí, eu entrei junto com o Wagner. Aí veio a bomba, né? Aí ele falou assim comigo, Maieme, infelizmente, eu acho que você já deve ter noção do que eu tenho para te dizer. Meu Deus. E aí, eu balancei a cabeça. Sim, eu tenho. Aí ele falou, infelizmente, é uma neoplasia maligna. O meu esposo não é da área da saúde, então ele não sabe o que é isso, né? Aí o Wagner falou assim, é o quê? Aí eu fiz, é câncer. Só que como eu não chorei na hora ali, porque eu travei, o meu médico falava assim, você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Tô, doutor, eu tô. Então, você já deve imaginar tudo o que está por vir. E eu falei para ele, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque eu já pensei na quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ficar careca, ter a mama, ficar com a mama igual as mulheres que eu atendia, que muitas delas descobriram em estágio avançado, né? Precisaram tirar músculo de uma parte do corpo, tal. E veio tudo aquilo na minha cabeça. E claro que o medo de morrer, né? Sou ser humano. E ali eu só falei assim, meu Deus, isso não é possível. Mas aí ele falou, você tem certeza que você não tem ninguém na família? Aí expliquei novamente, da minha mãe adotada, não tem como saber. Ele falou, então, Maieme, eu tenho uma notícia para te dar. Câncer de mama, em casos de mulheres jovens como você, tem 95% de chances de ser genética. Se for genética, você vai ter que retirar as 2 mamas e o útero. E ali, pastor, eu virei para ele e falei, tá repreendido em nome de Jesus. Só que tudo indicava que era genética. Eu tinha 23 anos. Sim. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. No meu útero, não. E aí eu peguei e perguntei, falei, doutor, se der positivo esse exame? Ele falou, você vai ter que fazer um exame, né? Eu falei, doutor, se der positivo o exame de genética. Então, tira as 2 mamas e o útero. Eu falei, se não der positivo, der negativo, aí você não precisa tirar. Eu falei, nem a mama, nem o útero? Aí ele falou, não. Eu falei, então não vai dar positivo. Não sei como, mas não vai dar. E aí ele falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Antes da cirurgia, outros exames. Então eu fui para Piracicaba, fiz ressonância magnética, cintilografia óssea, exame de sangue, toda hora era um exame. E ele falou assim, antes da cirurgia, você vai passar aqui, daqui você vai para o hospital. E eu não entendia, né, o porquê. Ele falou, você vai fazer uma cirurgia grande, que é uma cirurgia que chama-se adenomastectomia, que é a mesma cirurgia que a Angelina Jolie fez. Né? A Angelina Jolie foi lá, fez o exame de genética, deu positivo, ela decidiu tirar as 2 mamas e o útero, só que ela já era mãe de, acho que 6 filhos, né, se eu não estou enganada. É a mesma cirurgia, você poupa pele e mamilo, mas por dentro você tira tudo. Entendi. Ele me explicou.
Aí eu peguei e falei, nossa, mas vai ficar feio, né? Eu tinha 23 anos. Aí eu falei, vai ficar feio e tal. Aí ele me mostrou foto de mulheres que tinham passado pelo processo. Só mostrou pra mim, pro meu esposo não, né? E que tinha sido cirurgias boas, com cirurgião plástico bom e tal. E, com licença, nesse caso aí, nesse tipo de cirurgia, eles colocam, como você falou que preserva a pele, né? Uhum. Eles colocam algum tipo de enxerto, Sim. algum enchimento? Sim. Ah, entendi. Eles Por isso que ele mostrou as fotos pra você e Isso. tal. Eu iria sair do centro cirúrgico com um expansor. Como se fosse uma bexiguinha, que aí eles injetam soro, né? Para eu poder fazer a quimioterapia e só depois de 6 meses voltar para o centro cirúrgico para colocar prótese de silicone. Só que quando ele me mostrou a foto, já era das mulheres com silicone. Sim. E aí ele me mostrou, eu vi que tinha ficado bom, né? Foto só da mama, não vi rosto. Eu falei, não, tudo bem então, doutor. Aí nisso, ele falou assim, então vai fazer os exames e tal. Aí o Wagner, na verdade, começou a fazer um monte de pergunta para ele, né? Eu não culpo o meu marido, porque o desespero bateu, Claro, né? eu também faria. Aí ele começou a perguntar, doutor, quanto tempo de vida ela tem? Doutor, por que chegou nisso? Foi alimentação? É falta de atividade física? E o médico foi... E eu fiquei brava na hora, para de perguntar, com vergonha, né? Porque eu era da área da saúde. Aí o doutor falou assim, deixa ele perguntar, porque ele não sabe de nada. Então, ele perguntou quanto tempo de vida. Aí o médico virou e falou assim, olha, ela pode sair daqui, ser atropelada e morrer disso. Ela pode ter um infarto como eu, como você. Não necessariamente ela vai morrer com isso. É um nódulo pequenininho, ele tinha 9 milímetros, está no início, tem grandes chances de cura. Aí foi várias perguntas e tal, mas aí no final ele virou para mim e falou assim, Mayumi, você tem fé? E eu falei, eu tenho, doutor. Ele falou, então se agarre na sua fé. Independente de qual seja, se agarre na sua fé. Porque isso vai te ajudar. E é isso que eu falo para todas as pessoas, né? Se agarre na sua fé. E daí o Wagner falou assim, bom, agora a gente precisa ir para casa dar notícia para os seus pais. Eu falei para ele assim, eu não vou, eu vou para a faculdade. A vida continua normalmente. Mayumi, não é possível. Você tem cabeça para a faculdade? Eu falei, tem aula de TCC. Eu vou para a faculdade. E o pessoal da minha faculdade também já estava ciente da situação, tal, mas ninguém sabia que naquele dia eu ia pegar o resultado. E eu fui para a faculdade, ele foi para minha casa dar notícia para meu pai e para minha mãe, que óbvio, né? Caíram em prantos de choro. Desmoronaram. Eu cheguei na faculdade, eu não tive coragem de entrar dentro da sala e eu fui pro banheiro chorar. Sentei, chorei. Falei, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Por quê? Eu tenho 23 anos, eu tinha um sono. Aí entra aquele questionamento, né, que a gente faz com Deus. E daí, nisso, meu marido me ligou e falou, Mayumi, não tem jeito, vem para casa, seus pais não estão bem com a notícia. Aí eu falei, então tá bom, tô indo. Aí fui para casa, meus pais me abraçaram, meu pai falou, vai dar tudo certo, a gente é família, a gente tá junto, a minha mãe também. A gente chorou muito, mas vamos lá, vamos seguir em frente. E aí veio o tratamento. Não, a cirurgia primeiro, né? No dia 4 de dezembro. Então, eu fui para a cirurgia. Só que aí, um dia antes da cirurgia, meu marido tem uma ideia. Ele falou assim comigo, Mayumi, até agora a gente orou pedindo para que Deus fizesse esse nódulo sumir. Mas a gente está pedindo do nosso jeito, né? A gente não está pedindo que seja feita a vontade de Deus. E, às vezes, a vontade de Deus é usar os médicos. Ou possa ser que você chegue lá no centro cirúrgico e não tenha mais nada. O médico abre e fala, sumiu. Mas vamos fazer uma oração na noite da cirurgia. E aí ele falou assim, deita aqui na cama. Minha cama é box, né? Ele ficou ajoelhado embaixo, com os braços assim, na minha barriga e no meu seio. E aí ele começou a orar. Pastor, eu falo que ali eu tive a minha maior experiência com Deus. Porque conforme ele orava, eu tinha ânsias de vômito, eu tinha arrepios, eu tinha vontade de chorar, vontade de gritar, de colocar um monte de... como se eu tivesse com vômito. Uma ânsia. Isso.
E se eu ficar aqui tentando explicar, não vai adiantar, né? Só quem viveu. E ele também. E a gente Mas isso é forte demais. Isso mostra o poder em ação da oração. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? E eu conheço o Wagner, conheço a índole dele e sei que ele é justo. Então isso é um cumprimento da palavra. Sim. Ele justo orou, fez efeito assim na hora, né? Nem sempre a oração é respondida na hora, o efeito é na hora, né? Tem oração que Deus responde na hora, a curto prazo, médio e longo. E essa é gostoso a gente ouvir porque a gente vê a atuação de Deus na oração. Muito forte, muito forte. Sim. E aí ele fala que ele não conseguia parar de orar. Ele queria ficar orando, orando, orando. E foi... Quando ele falou amém, ele estava transpirando da cabeça à ponta do pé. Ele falou, meu Deus, o que foi isso? Ele, Mayumi, eu não sei como vai ser, mas Deus te curou. E eu falei, amém. E aí eu fui pro centro cirúrgico no outro dia. Aí, nesse dia, eu tive que ir para Piracicaba para fazer a marcação do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonódulo perto do tumor. Para quando chegasse lá na cirurgia, eles retirassem esse linfonódulo, eles fazem análise, se está contaminado, tem que ir tirando o restante, se não está contaminado, fecha, está tudo certo. E aí eu fui, fiz a marcação, tal, voltei, passei na clínica do médico e eles aplicaram, eu acredito que seja um dilatador. Porque ele aplicou e a minha mama virou o dobro do que ela era. Doeu muito. E eu fui para o centro cirúrgico segurando aquilo e pedindo anestesia. Virou, eu segurava com as duas mãos. E aí chegou lá no centro cirúrgico, eu anestesia, 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 só que deitada melhorava. Então, já me deitaram e eu lembro que eu olhei para o teto e falei, Senhor, eu vou te pedir um milagre. Eu preciso que esse linfonodo não esteja contaminado, porque como fisioterapeuta eu preciso trabalhar com as mãos. Se um linfonodo desse está contaminado, eles vão retirando até não estar mais, certo? Isso vai, inconsequentemente, para o braço, mão... Isso. E aí vem os linfedema, os inchaços do braço e tudo mais. E eu falei, Senhor, faz esse milagre na minha vida. Usa os médicos aqui que vão estar comigo e tal. E aí eu sei que eu fiquei olhando para a lâmpada, né, para o teto, orando ali e apaguei. Não, antes disso o anestesista chegou e falou, não te deram o comprimidinho ainda? Eu falei, não, pelo amor de Deus, dá esse comprimido. Aí ele falou, não, fica tranquila que vai dar tudo certo. Ô Mayumi, dá licença, porque algo me chama a atenção nessa história toda. Porque a sua idade precoce, mesmo assim, demonstrava muita certeza no divino, né? Então, você já veio do berço cristão, porque hoje é difícil encontrar um jovem com toda essa fé. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uhum. Entendeu? Então, como você era muito jovem, você já tinha tido outras experiências com Deus? Ou você, quando aceitou Jesus, já aceitou valendo mesmo e nunca se desviou? Só dá esse... Tá. Assim, eu não vi... Teoricamente, eu não vim de um berço evangélico, né? Meu pai era católico, né? Era, porque hoje ele está frequentando a igreja do pastor. Sim. Graças a Deus. Mais uma vitória na minha vida. Meu pai era católico e não frequentava nem igreja católica, nem igreja evangélica, nada de igreja. E a minha mãe, quando ela era jovem, ela foi de um berço evangélico, mas ela se desviou. Sim. E o que acontece? Eu morava numa rua com mais ou menos aí umas 8 crianças. E uma delas, que é minha amiga, a Karine, ela frequentava a igreja batista. A mãe dela, eu chamo a mãe dela até hoje de tia, minha tia Maria, ia também e sempre me fazendo convite. Então, eu comecei aí, acho que eu tinha, se eu não me engano... Não vou lembrar agora, mas acho que, sei lá, uns 6 anos de idade. Sim. E eu gostei. Escola dominical, festinha para as crianças, salinha das crianças, cantata das crianças. Tudo aquilo ali eu gostava. E comecei aí. E eu sempre fui uma menina, assim, de responsabilidade, sabe? Tanto que eu chegava, a escola dominical começava às 9 da manhã,
Eu chegava antes para chamar a minha amiga. E ela, que já frequentava, estava sempre atrasada. E aí eu comecei a frequentar a igreja e tal. Decidi me batizar junto com as meninas. Essa idade de 6 Não, anos? com 13 anos. Ah, tá. 13 anos. Aí eu aceitei Jesus e decidi me batizar. Cheguei para os meus pais e falei, eu quero me batizar. Meu pai virou para mim e falou assim, é uma ótima decisão, porque eu nunca te levei para a igreja. É a melhor coisa que você faz. Ele me apoiou. E a minha mãe também. E aí, depois disso, de um tempo, a minha mãe começou a frequentar comigo, e aí que ela veio a se converter também. Tá, ok. Maravilha. Supriu a minha dúvida. Voltando lá. Mas só para terminar. Então, assim, eu falo que se eu não tivesse a base bíblica, se eu não tivesse conhecido a verdade, essa estrutura, eu acho que como eu já vi várias pessoas que não suportam o processo. Porque, na verdade, uma coisa é você vir de um berço cristão, porque você vem de um berço cristão, você não tem aquela convicção. Porque você porque o seu pai porque sua mãe tal. Agora, quando você tem uma conversão precoce, igual você teve com 13 anos, você não é porque os seus pais falaram para você. Não. Então, você é por causa da sua própria convicção. Agora eu entendo a sua maturidade a passar por esse problema. Show de bola. Então, aí lá na cirurgia, eles retiraram e foi para análise, né, o linfonodo. E aí eu fui para casa, então, com aquele expansor e tal. O seio ficou bem pequenininho, porque tinha só 100 ml ali e tal. Então, assim, para mim já era difícil. E aí o médico, o meu mastologista, começou a falar. Eu tinha um cabelo liso até na cintura. Porque eu nasci de cabelo cacheado, mas eu não gostava do meu cabelo cacheado. E eu alisava, então deixava ele até na cintura, fazia progressiva, né? E o médico sempre falando, Mayumi, vamos cortar, porque vai cair. Do mesmo jeito que eu falei com meu marido lá na porta que não ia dar nada, eu virava para ele e falava, não vai cair, doutor. Não, mas câncer de mama não tem saída, cai. Eu falei, mas o meu não vai cair. E aí, acho que eles perceberam que, quando entrava nesse assunto, era muito difícil para mim. Não, tudo bem, então corta curtinho. Aí eu falei, sempre quis ter um cabelo Chanel e nunca tive coragem. Aí eu fui e cortei o cabelo Chanel, né? Aquele corte que atrás é curto e vem de bico para frente. Fui, cortei e amei. E aí ele pegou e falou, olha, você vai começar as quimioterapia, então tem que passar com o oncologista. Aí passei com o meu oncologista. Aí meu oncologista falou lá quantas sessões iam ser. E eu perguntei para ele, meu cabelo vai cair? E ele falou, vai. Aí eu falei, não, tudo bem, tudo bem. E aí começou as quimioterapias, né, que eu estou resumindo o processo. Aí começou as químios. Eu decidi amarrar o meu cabelo, não usar ele mais solto. Porque na minha cabeça, se ele tivesse amarrado, ele não iria cair. Só que toda hora você tem que fazer exame de sangue. Para poder fazer quimioterapia, faz exame de sangue para ver se está tudo em ordem e vai para químio. Aí volta, faz exame de sangue, vai para químio. Então, um dia eu saí de casa para fazer exame. E aí, quando eu voltei, eu percebi que tinha uma falha aqui em cima na minha cabeça. Já era o cabelo quebrando e caindo, né? Aí eu falei, vou ficar quieta. No outro dia, no travesseiro tinha um monte de cabelo. E assim foi. Nesse meio período da cirurgia, né, os tratamentos, eu deixei a minha casa, fui para casa da minha mãe, para ela ajudar a cuidar de mim, porque o meu marido tinha que trabalhar. E aí eu tentava esconder dela, né, os cabelos que estavam caindo ali. E assim, Deus, não deixa meu cabelo cair, não deixa meu cabelo cair. Eu tinha 23 anos e era vaidosa, né? Aí teve um dia que eu saí, fui resolver umas coisas na faculdade, voltei e falei, nossa, minha cabeça está coçando muito. Embaixo, em cima, aquela coceira. Quando eu olhei, eu tinha dado uma alergia aqui embaixo, empipocou tudo. Porque o meu cabelo já estava caindo, eu que não estava deixando ele cair. E aí eu falei, não tem jeito, uma hora eu tinha que lavar a cabeça, né? Aí eu entrei debaixo do chuveiro lá, quando a água caiu, meu cabelo virou isso aqui, ó. Duro. E eu comecei a chorar, ele ficou um pau para um lado, um para o outro para trás. E eu falei, meu Deus, e agora? E meu irmão era pequeno na época, meu irmão gritou a minha mãe e falou, mãe, corre que a Tata tá chorando lá dentro do quarto. E minha mãe desceu, olhou para mim e falou, infelizmente, mas não tem jeito, seu cabelo caiu.
E eu chorei. Falei, bom, vou enterrar meu cabelo hoje. E aí ela falou, nós vamos ter que pegar a tesoura, cortar e depois chamar a cabeleireira para vir aqui e raspar o seu cabelo. Ô Mayumi, nessa situação, o que mais te incomodava? O fato da vaidade feminina mesmo, de você, poxa, tô sem cabelo, ou o fato, como que os outros iam te ver? Os dois. Os dois? Os dois. Entendi. A vaidade, eu acho que primeiro, né? Eu tava numa fase, assim, muito feliz. Eu tinha conseguido o que eu queria com o meu cabelo, né? A mulherada é assim. Claro. Né? Nada de errado. E aquilo ali mostrava que realmente eu estava doente. Tá. Porque até então ninguém sabia, né? Se eu não contasse. Entendi. Agora, com a queda do cabelo, todo mundo iria olhar e falar, ela está com câncer. E isso me machucava. Tanto que daí a minha mãe chamou a cabeleireira, nós raspamos a cabeça. Ela teve que vir com a tesoura, picotando para depois raspar. Nisso, meu marido fez questão de estar presente de novo. O Wagner é uma figura, né? Daí, ele ficou na minha frente, assim, e ele teve a capacidade de falar que estava ficando ótimo. Aí ele, nossa, e não é que tá ficando ótimo? Linda. E aí... Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa alergia que você falou que estava pipocando, é porque você estava fazendo de tudo para ele não cair. Você não lavava para ele não cair. Você deixava ele amarrado. Isso. E isso começou a te dar alergia. Então, o certo é realmente aceitar e deixar. Eu não sei dizer se foi só isso ou se foi uma alergia no corpo também. Porque eu tive de efeito da químio, né? Tá. Então, e aí a minha mãe chegou ali também, né? Aí ela entrou pro banheiro, foi chorar. É um processo muito difícil, não só para o paciente, mas para a família também. E aí, a minha mãe chamou uma amiga minha, cristã também, que é a Neiva, que é como se fosse uma mãe para mim. E ela me colocou de frente ao espelho e começou a falar, Mayumi, olha para você, você não é só cabelo. Olha para o seu rosto, olha para dentro de você, você é muito mais do que isso é uma fase, isso vai passar. Chora tudo que você tem para chorar, enterra seu cabelo, mas amanhã é um novo dia, importante é você ficar bem. Ela foi falando várias coisas e eu chorei tudo que eu tinha que chorar, falei, beleza, mais uma etapa feita. Então, foram 4 ciclos de quimioterapia que demorou entre 4 a 6 meses, né, da primeira vez. E daí, depois, veio o resultado do teste de genética. Eu ainda estava com dreno e o meu marido, numa intenção de querer me agradar, queria fazer uma viagem aqui para pertinho, né, para Brotas. E a minha mãe falou assim, ela só vai viajar se vocês ligarem pro médico. Aí eu liguei para ele, falei, doutor, eu posso viajar? Você tá doida? Com dreno? Você vai ter uma hemorragia? Não. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Aí eu falei, qual é ele? O resultado de exame de genética seu chegou. Eu falei, sério, doutor? Ele é. Eu falei, e o que deu? Já tremendo, né? Aí ele pegou e falou assim, deu negativo. Eu falei, como é que é? Deu negativo? Não é genética? Ele, não. Eu comecei a gritar. Falei, glória a Deus, aleluia! Eu falei pra você que não ia dar. Eu falei. Depois eu fiquei até com vergonha que eu falei tanto. Eu falei pra você que não ia dar. Aí depois que eu me acalmei, eu falei, doutor, se não deu genética, pela medicina, por quê? Pela medicina. Ele falou, olha, seu exame deu 97% de hormonal, estrogênio. Seu próprio corpo está produzindo. Então, nós vamos ter que fazer uns procedimentos. Eu falei, tudo bem. Eu falei, então eu não preciso retirar a minha outra mama. Uma eu já tinha feito a cirurgia, né? A outra eu não preciso tirar. Ele falou, não. Eu falei, e nem meu útero, como você tinha me dito? Ele falou, não. Eu fiquei feliz demais. Falei, glória a Deus, aleluia. Até porque nesse período a minha mãe ficou muito triste, porque ela se culpou por nunca ter conhecido a família dela e tudo mais. Certo. Então, não era... Tirou, assim, vários pesos das minhas costas, né? E daí, terminei as quimioterapia. E ele falou, olha, agora durante 5 anos você vai tomar uma medicação. E nesses 5 anos você não pode engravidar. Tem que tomar medicação, fazer as consultas a cada 3 meses. E eu estava indo certinho. Mas aí, pastor, como eu te disse, o meu testemunho é grande. Então, tem que ficar a outra parte para depois. A gente vai fazer a parte 2. Parte 2. Mas, Mayumi, então aí não era
como que chamava? Não era genético, né? E aí acabou a quimioterapia, a outra mama normal, o útero normal. Então isso é uma vitória, né? É algo assim que você... foi tudo dentro do mesmo ano, quando você tinha 23 anos? Quando eu descobri, o tratamento todo? Quando eu descobri, eu tinha 23 de 2017, finalzinho, porque eu descobri em julho, por exemplo. Uhum. Junho, julho. Não, eu falei errado, junho, porque eu descobri, eu ia viajar em julho. Aí eu fiquei um mês fora, aí no outro mês eu consegui a consulta, fiz o exame. No outro mês eu consegui fazer a biópsia, porque demora um tempinho, né? Uhum. Então, até vir o resultado, foi jogando lá pro final do ano. A minha cirurgia foi no dia 4 de dezembro de 2017. E aí, pulou-se o ano, né, para 2018. Então, eu comecei em janeiro de 2018 fazendo quimioterapia. Janeiro, fevereiro, março e abril. Tá certo. Mayumi, vai ter parte 2, tá? Nós vamos tentar fazer 2 semanas consecutivas, mas em cima de tudo isso, até aqui, onde o seu testemunho chegou, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, porque tem muitas pessoas, eu tenho certeza que esse testemunho vai ter longo alcance. Então, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse um conselho para alguém, ou que esteja passando por esse mesmo problema, ou um conselho de vida. Fique à vontade nesse momento. Tá. Então, para você que está passando por esse momento, agora, do câncer de mama, o que eu tenho para dizer para você é que fique firme na sua fé, se agarre com Deus. É um processo difícil, mas passa. E com Deus, a gente consegue passar por todas as etapas com mais tranquilidade, muito mais fácil. E se apegue à sua família, a família é muito importante nesse momento, e não desista. Não desista, porque assim como Deus teve uma história para mim, né? Assim como estou aqui hoje contando para vocês o que aconteceu, eu tenho certeza que Deus também vai escrever um final feliz para você e que também vai ser um testemunho de vida, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Mayumi, antes de você deixar os seus contatos aí, se as pessoas quiserem te achar, eu quero aqui contar que eu tive lá na igreja a Elisete. Pena que a Elisete foi embora, ela foi embora para o Canadá. Nós a conhecemos através de uma higienização de estofado que nós fomos fazer na casa dela. E ela não era cristã, nós fomos, e eu e minha esposa estava conversando com ela, e ela se interessou pelo papo. Para resumir a história, ela fez uma visita na nossa igreja, se converteu, e logo após veio o diagnóstico de câncer de mama também. E nós oramos, foi um processo longo, caiu o cabelo, passou igualzinho você. E hoje ela está curada, cabelo Glória bonito. E o marido morava fora do país, no Canadá. O marido veio, legalizou a situação, veio e levou ela embora para o Canadá. Então, é possível. Eu quero dizer que existe um Deus que ele faz milagre, independente do que você esteja passando. Creia no Senhor Jesus, porque aquilo que está começando mal, Deus não está preocupado no que as coisas começam, Ele está preocupado como as coisas vão terminar. Então, sua história pode não ter começado muito boa, mas eu tenho certeza que o final dela é intacto, tá certo? Mayumi, deixa o seu contato, caso as pessoas queiram falar com você, ou até mesmo te contratar como fisioterapeuta. Fica à vontade, deixa Instagram, Facebook, o que você quiser nesse momento. O meu Instagram é Mayumi, MAYUMI Rodrigues, _físio. Meu WhatsApp é comercial, então é 19-97153-3504. E o Facebook, eu acho que se colocar lá Mayumi já vai aparecer eu de cara, porque eu não lembro como tá. Tá certo, então. Mayumi, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença. E vamos combinar para ter parte 2. Então, que Deus abençoe. Manda um abração pro Wagner. E hoje vocês estarão lá com a gente no culto. Com certeza. Amém? Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço.